Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de matemática, tá bom? Para isso, nós vamos usar o livro de atividades e o livro didático hoje, tá bom? E o estojo, claro. Peguem seus materiais para a gente poder começar. Vamos lá? Para nós começarmos, eu quero que vocês abram o livro didático na página 9, tá bom? Nessa página aqui, ó. Página 9 do livro didático. E aí, então, a Pro vai começar a leitura e vocês acompanhem. A Pro vai fazer a leitura de todas as atividades, vou explicar uma a uma e depois nós vamos fazer a correção, ok? Vamos lá começar, então? Lá em cima, tá bom? Quando escrevemos números com 4 ordens por extenso, usamos a palavra mil para indicar as unidades de milhar. Se o algarismo das unidades de milhar for 1, lemos 1.000 ou 1.000. Veja estes exemplos. 1.009, eu leio 1.009 ou 1.009, como a Pro falou com vocês na aula de ontem, né? Então, ó, tem outro número aí, 1.057. Eu posso falar 1.057 ou apenas 1.057, as duas maneiras estão corretas. Se o algarismo das unidades de milhar for 2, lemos 2.000. Veja os exemplos. Aí tem 2008, a gente lê 2008. Depois embaixo, 2085. Depois lá em cima, 2031 e o último, 2040. Letrinha E. Um exercício para você fazer. Escreva com palavras o número de habitantes de Anhanguera. Então, volta lá na apostila, lembra o mapinha de Anhanguera. Aqui, ó, vê aqui o mapinha de Anhanguera. Lembre quantos habitantes tem lá. Vem aqui e marque usando palavras. Escreva usando palavras, ok? Na letrinha E. Depois, bolinha. Escreva com palavras o número do quadro que está logo antes de 1020. Olha lá, escreva com palavras o número do quadro que está logo antes de 2020. Então, vocês vão lá no quadro, vão olhar, lembra o quadro que nós fizemos ontem? Verificar o número que vem antes de 1020 e escrever usando palavras também aqui na bolinha da letrinha E, tá bom? Letrinha F. Represente no ábaco abaixo o número 1020. Então, vocês vão representar nas hastes do ábaco o número 1020, tá bom? Número 2, exercício 2. Observe o ábaco abaixo e responda ao que se pede. Aí tem um ábaco aí, ó, com os pininhos da unidade de rosinha, os pininhos de verdinho na dezena, os pininhos da centena lilás, né, roxinho, e a unidade de milhar de laranjinha ou amarelinho, né? O que vocês vão ter que fazer? Letrinha A. Qual número está representado neste ábaco? Então, ó, olha o ábaco, analisa o ábaco, todos os pinos, a quantidade de pecinhas dos pinos e escreva aí o número que está representado no ábaco. Pode ser usando o algarismo mesmo, não precisa escrever com palavras não, mas as duas formas também estão certas, tá bom? Letrinha B. Você sabe que número vem depois de 1999? E aí, ó, qual número vem depois? Você sabe? Sim ou não? Se souber, já coloca que sim, já coloca o número, tá ok? Agora, ó, eu vou esperar vocês fazerem essas atividades da página 9 para nós continuarmos, tá bom? Então, para o vídeo, faz a página 9, aprovar e corrigir e aí a gente continua, tá bom? Vamos lá então para a correção da página 9. Letrinha E. Escreva com palavras o número de habitantes de Anhanguera. Então, a letrinha E, qual que é o número de habitantes de Anhanguera? 1020 ou
1020. As duas maneiras estão corretas, certinho? Depois na bolinha, escreva com palavras o número do quadro que está logo antes do 1020. Então a gente ia lá no quadro e olhava. Quem vem antes do 1020? 1019, isso mesmo. Então para escrever com palavras, tá bom? 1019 ou 1019. Aí vocês poderiam fazer de uma maneira ou de outra, não precisava fazer das duas maneiras, tá bom? As duas maneiras estão corretas. Na letrinha F tava assim, ó. Represente no ábaco abaixo o número 1020. Então, como é que nós tínhamos que representar? Ó, aqui tá o ábaco, né? Vou anotar aqui o número 1020 pra gente não se perder, ó. Unidade, não coloco nada, porque é o zero. Na dezena, ó, quantos eu coloco? Coloco 2 anéis. Na centena, nada. E na unidade de milhar, uma argolinha. Então, a forma correta de representar o número 1020 no ábaco seria desta maneira, tá certo? Exercício 2. No exercício 2, tem um ábaco assim, desenhadinho assim. A Pro desenhou para vocês poderem acompanhar com a Pro. Aí tá perguntando, qual número está representado neste ábaco? Então, era só verificar os pinos, né, gente? Ó, unidade, dezena, centena e milhar. Então, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E unidade de milhar, 1. Então, esse ábaco representava o número 1999. Certinho? E embaixo está escrito assim, letrinha B. Você sabe que número vem depois de 1999? Aí era a resposta pessoal, dependia de cada um de vocês. Quem sabia o número colocaria que sim. Quem não sabia, colocaria que não, a gente vai aprender. Mas que número vem depois de 1999? Acertou quem disse o número 2000. Ó, que escreve assim, ó, 2000. Tá certo? Vamos relembrar um pouquinho então. Para eu usar o ábaco, ele é bem parecido com o material dourado. Eu só posso usar até 9 moedinhas em cada pino. Chegou no 9, eu tenho que fazer a troca. Então assim, ó. Então aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito, até aqui eu posso. Se eu ganhar mais um pininho, eu não posso colocá-lo aqui. Porque aí ficaria, ó, ficaria mais um aqui, ficaria 10. Se eu ficar 10, ele não pertence mais à unidade. Ele passa a pertencer à dezena. Então, o que eu faço? Eu troco esses 10 anéis da unidade por um anel da dezena. Então, eu vou tirar todos os anéisinhos daqui, ó. Eu tiro todos os anéis daqui. Certo? E troco por um anel da dezena. Tá certo? É assim que eu vou fazendo as trocas. A mesma coisa, ó. Quando é na dezena, aí eu vou colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui, ó, perfeito. Ah, mas eu quero colocar mais um aqui, ó. Eu posso colocar o 10? Não posso, porque, ó, não é a dezena, então vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ó, se eu colocar mais um anel, vai dar 100. Então, se chegar no 100, eu tenho que colocar onde? Que casinha? Na casinha da centena. Aí eu faço novamente a troca. Ao invés de eu colocar esse aqui, ó, eu pego todos, tiro tudo e crio uma casinha apenas da centena, né, ó. Eu tiro isso aqui. Porque não pode colocar 10 aqui. E 10 grupinhos da dezena formam uma centena.
E assim eu vou fazendo as trocas, tá bom? Agora a gente vai acompanhar a leitura na apostila para vocês entenderem ainda melhor. Página 10. Para encontrar o número que vem depois de 1999, basta acrescentar uma unidade a esse número. Ó, tá acrescentando um pininho, ó. Coloquei mais um aqui, mais uma unidade. Ficam 10 argolas nas unidades, então trocamos 10 unidades por uma dezena, que é o que a Pro explicou para vocês, né, ó. Como não pode ficar 10 na unidade, ó, quando chega no 10, eu troco pela dezena, que é um grupinho de 10. O próximo. Ficam 10 argolas nas dezenas, então trocamos 10 dezenas por uma centena, o que a Pro também fez com vocês ainda há pouco. Ficam 10 argolas nas centenas, então trocamos 10 centenas por uma unidade de milhar. Então, ó, sempre eu faço a troca. Até o 9 eu posso colocar. Chegou no 10, não posso mais, eu tenho que fazer a troca. A unidade chegou no 10, vira dezena. A dezena chegou no 10, vira centena. A centena chegou no 10, vira unidade de milhar. Tá certo? Como fica representado no ábaco este novo número? Desenhe abaixo. Então, vocês vão desenhar o número 2000, porque nós falamos agora que depois de 1999 vem o 2000, certo? Então, vocês, ó, vão colocar. Então, vem o 2000. Como é que eu coloco no ábaco o número 2000? Aí vocês vão representar aí com as argolinhas, tá bom? Com os pininhos. Outra bolinha. Escreva esse número no quadro de ordens. Então, vocês vão escrever o número 2000 no quadro de ordens, cada número no seu lugar correto. Última bolinha. Quando acrescentamos uma unidade ao número 1999, o resultado é só completar aí com o número certinho. Agora, vocês pausam um pouquinho o vídeo para fazer estes exercícios da página 10, em seguida nós corrigimos, ok? Então, ó, lá no como é que nós representaríamos no ábaco um número 2000, o número que estava aí. Vamos lá então, ó, vou escrever aqui, ó, para ficar mais fácil. Na unidade, nada. Na dezena, nada. Na centena, nada. E na unidade de milhar, eu tinha que colocar 2 pininhos. Então, assim ficaria o meu ábaco. Vazio na unidade, na dezena e na centena. E com 2 pininhos na unidade do milhar para poder representar o número 2000. Aí o de baixo. Escreva esse número no quadro de ordens agora. A Pro vai fazer para vocês o quadro de ordens e a gente volta para corrigir. Agora nós tínhamos que colocar esse número no quadro de ordens, né? Que é o mesmo número. Como é que ficaria? Unidade 0, dezena 0, centena 0 e unidade de milhar 2. Assim ficaria, né, nosso quadro de ordens. E a última bolinha tá assim. Quando acrescentamos uma unidade a 1999, o resultado é... Qual seria o resultado? Isso mesmo, 2000 novamente. Então, na última bolinha, ó, é só colocar novamente o número 2000, tá certo? Aí, assim, a gente conclui a correção da página 10. Página 11. Exercício 3. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. Então, nós temos que descobrir o segredo e completar a sequência. A Pro vai fazer a primeira com vocês, tá bom? Depois vocês vão fazer as próximas sozinhas. Vamos lá, então. Letrinha A. A Pro colocou na lousa a letrinha A, ó. 910 até 920, qual que é a diferença? 910, 911, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 números. Vamos ver se continua isso? 920 para 930, mais 10, né? 920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mais 10. Então, no primeiro, tá fazendo a sequência de 10 em 10. Então, fica 1910, 1920, 1930, agora
1940 e depois 1950, 1960 já está aqui, agora eu continuo. Mais 10 fica 1970, 70 mais 10, 1980. Então aqui eu completo a primeira. E qual é o segredo disso? O segredo é que a gente está somando de 10 em 10, né? O segredo, somar 10 em cada número. Esse é o segredo da primeira fileira. Vocês agora vão completar o quadro descobrindo o segredo e colocando os números adequados. Então, ó, na letrinha B, 1019, 1018, 1017 e agora? Veja que a letrinha B está em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Então, vocês precisam completar os números e também colocar a sequência qual que tá aí, tá bom? Ó, o segredo. Letrinha C, 1500, 1600, 1700 e aí vocês continuam. Letrinha D, 2000, 2020, 2040 e eu vou continuar. Então, ó, veja, faça a continha para ver qual a diferença, né, de quanto em quanto eles colocaram aí para vocês poderem fazer, ok? Número 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com um palco removível e 1888 poltronas na plateia. Represente o número de poltronas do teatro desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, vocês vão desenhar aqui as peças do material dourado necessárias para representar o número de poltronas que tem no teatro. Qual que é o número de poltronas? Ó, tá marcadinho aqui o número de poltronas, certo? 1888. Então, vocês vão representar este número usando o material dourado, com o desenho do material dourado, e depois preenchendo os pininhos do ábaco, ok? Aí a gente corrige na sequência. Antes de nós corrigirmos essa página, nós faremos a página 12 e a página 13. Então, a Pro vai explicar para vocês as páginas seguintes, depois nós corrigiremos as 3 páginas juntas, tá certo? Bem, vamos lá então. Exercício 5. Observe os números abaixo, siga as pistas, então é um desafio, tá vendo? Tem que seguir as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Aí tem aí, ó, vários quadrinhos coloridos, certo? Ó, aqui tem vários quadrinhos coloridos com números de habitantes. O primeiro, 1.417 habitantes. O segundo, 1.689 habitantes. O terceiro, 1.254 habitantes. O quarto, 2.013 habitantes. E o último, 1.763 habitantes. Agora a Pro vai ler as pistas para que vocês possam identificar esses lugares, tá bom? Esses municípios. Um dos algarismos do município de habitantes de Água Limpa é o 0. Olha que dica legal essa daí, hein? Tá fácil essa. Então, ó, um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0. Então, qual é o número de habitantes de Água Limpa? Olha aqui em cima, ó, só voltar aqui, veja qual tem esta dica que ele deu. Então, este é o número de habitantes de Água Limpa. Segunda bolinha. O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, ó, o menor número
desses daqui, ó. O que for menor é o número de habitantes de Lagoa Santa. Terceira bolinha. A população de São João de Paraúna era representada por um número com 6 na terceira ordem. Lembra? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, o número de habitantes de São João de Paraúna tem na terceira ordem o número 6. Então, vocês podem escrever no ladinho. Pode colocar no cantinho da apostila? Pode, claro. Lembra que a Pro falou? Tudo que é o pensamento de vocês podem e devem anotar na apostila e não precisa apagar. É só fazer de maneira organizada para o pensamento ficar aí, que é bem importante a Pro saber como é que vocês pensaram e vocês mesmos depois poderem saber como é que vocês pensaram para poder fazer. Então pode anotar aí, fazer num cantinho aí, deixar aí, tá bom? Quarta bolinha. O número de habitantes de Mairiporá era o segundo na ordem decrescente. Então, na ordem decrescente, do maior para o menor, é o número de habitantes de Mairiporá, tá bom? E a última bolinha. O número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Então, estes são os desafios que vocês vão ter que descobrir, tá certo? Vão anotando aí no cantinho e vocês vão descobrir exatamente o número de habitantes de cada um desses municípios, ok? Use a tabela abaixo para fazer suas anotações e apresentar o número de habitantes com algarismo e com palavras. Então, vocês vão descobrindo os desafios, podem ir marcando na tabela abaixo. Vocês vão usar algarismos, que são os números, e também palavras para preencher o quadro, tá bom? Referente a Água Limpa, Lagoa Santa, São João de Paraúna, Mairiporá e Cachoeira de Goiás, tá bom? Só preencher a tabelinha aqui. Exercício 6, página 13. Este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vocês repararam que a palavra teatro está escrita com TH nessa página? Está escrito assim porque é o nome próprio deste teatro. Porque teatro, se eu for escrever, eu escrevo, né, com o T e o E. Eu escrevo assim, ó. Teatro. Mas como é nome próprio deste teatro, aí eles colocaram um H na escrita do nome do teatro. Então é Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, neste caso, eles usam, né, é escrito com H porque é nome próprio, é um substantivo próprio que dá um nome para este teatro, ok? Vamos então acompanhar a leitura das informações sobre o teatro? Este teatro foi inaugurado em julho de 1909, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 1910, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Então, ó, quando ele foi feito lá em 1909, ele tinha uma capacidade de receber, né, o público. Depois da reforma de 2010, ele aumentou muito a sua capacidade. Foi para 2.252. Aí do ladinho tem uma foto dele, né, para vocês verem aqui, ó. E tem um QR Code. Esse QR Code é para a gente poder visitar a parte interna do teatro. Então a Pro vai deixar para vocês lá no portal o link, porque aí vocês conseguem acessar o link para ver a parte interna do teatro, tá bom? É muito legal, é bem lindo, vale a pena dar uma olhadinha lá.
Vou deixar o link para vocês depois poderem entrar e conferir, tá bom? Letrinha A. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma de 2010. Então, nós temos que colocar duas informações aí. Quantos lugares havia no teatro? Quando ele foi feito, inaugurado lá, né, 1909. E depois, na reforma, quantos lugares passou a ter? São duas informações. Letrinha B. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma em 2010. Então, vocês vão fazer em cada um dos ábacos representar um número de lugares em 1909 e depois o número de lugares em 2010, tá bom? Representando com os pininhos no ábaco. E para a gente encerrar a página 13, letrinha C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Então, vocês vão ver quantos tinha antes, quantos passou a ter depois da reforma, aumentou? Se sim, explique por quê. Se não, também explique por quê, tá bom? Agora sim, vocês vão parar o vídeo para poder fazer a página 11, 12 e 13 com tranquilidade, no tempinho de vocês. Depois que tiver tudo prontinho, vocês vêm, dão um play para fazer a correção, tá certo? Agora que todo mundo já concluiu as tarefas, nós podemos corrigir. Vamos lá, então? A letrinha A prof fez junto com vocês, lembra? Então, a gente vai conferir as outras letrinhas. A letrinha B, ó, eu coloquei aqui no quadro, ó. Então, tinha 1019, 1018, 1017, faltava 1016, 1015 já tinha, 1014, 1013 e 1012. Esses eram os números para completar a letrinha B, certo? E qual que era o segredo aqui? Subtraiu-se um do número anterior. Esse foi o segredo, né? Foi diminuindo. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Foi decrescendo, foi diminuindo. Essa é a letrinha B, tá bom? Essa é a correção da letrinha B. Agora a letrinha C, ó. Vamos conferir aqui no quadro? Então era 1500, 1600, 1700. O próximo era isso mesmo. 1800, 1900, 2000, 2100 e o 2200 completava, já estava aí no quadro. Qual foi o segredo desta composição? O segredo é que foi se somando 100 a cada número, né? Então, a gente foi acrescentando 100 para poder descobrir o número seguinte, né? Então, somamos, né? Somamos 100 no número anterior. No número anterior. Gente, lembre-se também que cada um pode escrever do seu jeitinho o segredo, tá bom? A Pro tá colocando uma sugestão aqui. O importante é vocês preencherem direitinho e entenderem o que está sendo feito, tá ok? E pra gente terminar o quadrinho aqui, é a letrinha D. Como é que tá fazendo na letrinha D? Ó, começa no 2000, depois é pro 2020. Então, ó, de 2000 para 2020, acrescentou-se quanto? 20. De 2020 para chegar no 40, mais 20. E agora qual é o próximo? O segredo é que tá fazendo de 20 em 20. Então, qual que é o próximo? 40 mais 20 vai dar 60. Aí eu coloco 2060. E 2060 mais 20? 2080. 2080 mais 20? 2090.
2.100. 2.100 mais 20, 2.120. Quem precisasse fazer a continha, claro que pode. Volto a lembrar. Pode colocar no cantinho, pode pegar um papel de rascunho. O importante é vocês fazerem do jeitinho de vocês, tá bom? E qual que era o segredo? Acrescentamos 20. Acrescentamos. Não, vamos colocar, adicionamos, tá bom? Adicionamos 20 no número anterior. Então, nós estamos colocando, juntando 20 até completar o nosso quadro. Agora, o próximo exercício estava pedindo assim, para representar o número de poltronas do teatro, desenhando as peças do material dourado e nas argolas do ábaco. A gente vai fazer do material dourado, depois do ábaco também, tá bem? Então, ó, tinha 1.888 poltronas no Teatro do Rio de Janeiro. Então, ó, como é que eu vou representar, né? A prof, ó, fez um cubo. Primeiro que vale 1.000. Depois as placas que vale 100. Então, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, ó. 1.800, ainda falta 88. Aí eu coloquei as dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E depois a unidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, no próprio número, já nos indica, né, ó. A unidade eu precisava de 8, a dezena precisava de 8, a centena de 8 e a unidade de milhar, ó, precisava de 1. Então, ó, a unidade de milhar 1 representou, a centena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas da centena representaram 800, da dezena 8 placas da dezena, 8 barrinhas da dezena representaram 80 e a unidade 8 cubinhos da unidade representaram o número 8. E assim ficaria o nosso desenho representado com o material dourado, o número 1888. Tenho certeza que todo mundo fez certinho. E agora nós tínhamos que representar o mesmo número, né? 1888 no ábaco. Vamos lá então, ó. Unidade, quantos eu tinha que colocar? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E da dezena? Também 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na centena? Também 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na unidade de milhar? Apenas 1. E para a gente representar no ábaco o número 1888, ó, seria desta maneira: 1888. Então, 8 unidades, 8 dezenas, 8 centenas e uma unidade de milhar. Vamos então agora preencher o quadro dos nossos desafios, corrigir, né, na verdade, o quadro. Então, o primeiro desafio era: um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0. Então, o número que tinha 0 era 2013. Então, ó, essa era a informação, com número, algarismos e com palavras da primeira linha do quadro. Segundo desafio: o menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, qual era o menor número apresentado? Isso mesmo, 1.254. Esse era o menor dos números apresentados aí. Então, esse correspondia a Lagoa Santa. Terceiro desafio: a população de São João de Paraúna era representada por um número com um 6 na terceira ordem.
Qual que era o número aí que tinha na terceira ordem o número 6? Isso mesmo, 1689. Ó, primeira ordem, segunda ordem, a terceira ordem aqui, ó. 1689, né? Quarto desafio. O número de habitantes de Mairiporá era o segundo na ordem decrescente. Então, era o segundo maior, né? E do maior para o menor era o segundo. Qual era o segundo? 1763. Esse era o segundo maior, né? Porque tinha números maiores aqui em cima. E o último desafio. O número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Então, qual número aqui em cima usou os 3 algarismos para ser escrito? Isso mesmo, 1419. Certo? Então, era assim que ficou corretamente preenchido o nosso quadro. Vamos corrigir então agora, ó, letrinha A da página 13. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro após a reforma de 2010. Então, ó, a Pro colocou aqui, ó, antes, quando foi inaugurado, tinha 1739. Então, tem que escrever 1000 com palavras. 739. Assim ficaria, né, representado um número de assentos quando foi inaugurado o teatro. E depois da reforma de 2010? Aumentou bastante, né? Ficou com 2.252. Então, ó, 252. Então, ó, usando palavras, esta seria a maneira correta de eu representar os dois números, 1739 e depois 2252. Agora, ó, nós tínhamos que representar no ábaco a capacidade de público, né? Na inauguração e depois da reforma. Então, a Pro fez o ábaco aqui pra gente poder representar. Vamos lá então, ó. Na inauguração tinha 1739. Então, ó, a unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dezena 1, 2, 3. Centena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a unidade de milhar? 1. Então, assim eu representaria 1739. Agora, ó, a gente vai representar o número de assentos da pós a reforma. Então, ó, unidade 1, 2. Dezena 5. 1, 2, 3, 4, 5. Centena 2 novamente. Unidade de milhar? Também 2. Então, assim eu representaria o número 2252, ó. 2252. Desta maneira, ficariam os ábacos, tá bom? Com os pininhos montadinhos com esses valores. Aí a última questão, né, da página, da letrinha C, estava perguntando assim: a capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. O que aconteceu com a capacidade? Aumentou, né, gente? Porque antes tinha 1739 e depois da reforma passou a ter 2252 lugares. Tá bom? Vamos escrever isso aqui então? A capacidade aumentou
pois antes havia 1.739 assentos e, após a reforma, passou a ter 2.252. Então, ó, essa é a respostinha. Claro que vocês poderiam escrever do jeitinho de vocês, tá bom? Então, a capacidade aumentou, pois antes havia 1.739 assentos e após a reforma passou a ter 2.252 assentos. Tá certo? E assim a gente encerra nosso trabalho com o livro didático, tá bom? Agora eu quero que vocês vão fechar o livro didático, pegar o livro de atividades para nós encerrarmos a aula de matemática no livro de atividades, tá bom? Peguem lá e vem com a prova. Agora que todo mundo já pegou o livro de atividades, eu quero que vocês abram, por favor, na página 30, ó, aqui, ó, pra gente fazer a atividade. Ontem nós fizemos essa, nós vamos dar continuidade agora, tá bom? Exercício 2. Tsuru é uma ave considerada sagrada do Japão. A lenda japonesa conta que este pássaro pode viver até 1000 anos. Por isso, se uma pessoa dobrar 1000 origamis de tsurus pensando em um desejo, ele pode se realizar. Letrinha A. Mariana tentou fazer 1000 dobraduras de tsuru em menos de uma semana. Observe quantas dobraduras ela fez a cada dia e complete a sequência para descobrir quantas faltas para completar 1000 origamis. Então, a gente vai trabalhar com a reta numérica, tá bom? Então, ó, no primeiro dia, tá vendo? Ó, ela começou com 200. Vocês vão precisar fazer as continhas que estão indicadas aí. Então, eu sugiro que vocês peguem uma folha de rascunho, né? Se acharem que dá, que cabe, pode até fazer no cantinho da apostila. Mas eu acho que o mais adequado é pegar uma folhinha, porque assim fica mais, com mais espaço para vocês trabalharem, tá bom? Aí, ó, vocês vão trabalhar na reta numérica. Aí tem a reta numérica e tem as indicações do que vocês precisam fazer, das adições que vocês precisam fazer. Então, no primeiro dia, ó lá, ela tinha 200, ela começou com 200. Depois foi acrescentando até chegar no 1000, que era o objetivo dela. Depois você tem que preencher. Ao final do primeiro dia, ela fez 200 origamis. Faltavam ainda tantos origamis, tantas dobraduras. Então, se ela queria chegar no 1000, ela tinha feito 200. Quanto que faltava? Então, a prova vai fazer a primeira com vocês, depois vocês fazem as outras, ok? Então, ó, pra Pro fazer com vocês a primeira, eu fiz a primeira reta na lousa, tá bom? Ó, igualzinho tá na apostila de vocês, tá vendo? Igualzinho, só que a Pro pôs na lousa pra vocês poderem visualizar melhor. Então, ó, vamos lá. Então, tinha 200. Mais 200, ficou quanto? 200 mais 200 deu 400. Eu marco aqui. Aí, ó, o 400 mais 200 ficou quanto? 600. Eu faço a continha e descubro, 600. 600 mais 200 deu quanto, ó? Deu 800. 800 mais 200 dá 1000. Aí, assim é que eu vou completar as minhas retas, tá ok? Aí, eu vou completar aqui embaixo também, ó. Ao final do primeiro dia, ela fez 200 origamis. Então, se ela tinha 200, faltavam ainda quantos dobraduras para ela chegar, se ela gostaria de chegar no 1000? Faltavam, então, ó, 800. Porque ela tinha 200 e queria chegar no 1000. Então, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ó. Se cada dedinho meu vale 100, ó, 800, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, ela precisava de mais 800 dobraduras, tá bom? Agora a Pro vai ler para vocês os outros e vocês vão fazendo isso, vão vendo
os números que vocês precisam adicionar e fazendo as continhas no rascunho e preenchendo os quadrinhos, ok? Segundo dia. Aí tem a reta numérica, começa com o número 300, aí tem mais 300, eu tenho que marcar no quadrinho o resultado de 300 mais 300, aí eu pego o resultado, junto mais 300, marco no outro quadradinho o resultado, aí eu somo mais 50 e mais 50, que vai dar 1.000, ok? Aí eu completo também a frase embaixo. Ao final do segundo dia, ela havia feito 300 origamis. Se ela tinha feito 300, quantas ainda faltava? Ela queria 1.000. Então eu faço 300, 400, até chegar no 1.000, tá bom? E marco aí. Terceiro dia. Vamos ver a reta numérica lá, ó. Começa com 550, tá vendo? 550 mais 50, eu marco aí no quadradinho o resultado. Vou pro segundo. Aí o resultado mais 100 vai dar outro resultado. O resultado do segundo quadradinho mais 100 novamente dá outro resultado. E esse resultado mais 200 completa as 1.000 dobraduras que ela quer para o terceiro dia. Aí, ó, completo na frase. No terceiro dia, faltavam tantas dobraduras para ela poder fazer. Aí eu vejo quantas faltavam, ok? Pra gente encerrar, ó, tem o quarto e o quinto dia na página 31, tá bom? Quarto dia. Também acompanha a reta numérica Equapro. Então, começa com 750, mais 50, marco no quadrinho o resultado. Aí, o resultado que eu marquei, eu acrescento mais 50, marco no segundo quadrinho. O segundo quadrinho, eu acrescento mais 50, vai dar o resultado do terceiro quadrinho. E aí, ó, mais 100, eu completo as 1.000 dobraduras que ela precisa para o quarto dia. Faltavam, então, tantas dobraduras no quarto dia. Agora aqui, ó, eu quero saber quantas faltavam para ela poder fazer, ok? No quinto dia, ela começou com bastante. Ela tinha 875. Tá vendo aí na reta? No quinto dia. 875, ela juntou mais quanto? Mais 5, que vai dar um resultado. Vocês vão colocar aí no primeiro quadradinho. O resultado do primeiro quadradinho, mais 20, completa o segundo quadradinho. O resultado do segundo quadradinho, mais 50, vocês vão completar o terceiro quadradinho. E o resultado do terceiro quadradinho, juntando mais 50, vai dar os 1.000 dobraduras que ela queria para aquele dia. Aí eu completo a frase para encerrar a atividade de hoje. Ao final do quinto dia, tinha 875 dobraduras. Faltavam, então, tantas dobraduras para ela poder completar isto. Bolinha, até o quinto dia, ela havia terminado? Olha bem se ela conseguiu terminar tudo até o quinto dia. Letrinha B. Você acha que no sexto dia ela conseguirá terminar? Então, até o quinto dia ela conseguiu, ó, uma quantidade. O sexto dia não tem aí. Então, é para vocês imaginarem. E no sexto dia, com tanto que ainda falta, ela vai conseguir terminar? Aí vocês vão responder esta perguntinha e assim a gente encerra as atividades, tá bom? Num instante, a Pro volta para corrigir. Então, pausa o vídeo, realizem com tranquilidade e depois vocês voltam, dão um play para poder corrigir a atividade de vocês, tá bom? Vamos para nossa correção, então? Nós vamos corrigir o primeiro dia, a Pro já fez com vocês. Vamos corrigir o segundo dia agora, ok? Vamos lá, ó. 300 mais 300, 600. 600, que é o resultado, mais 300, ó. 900. Aí, ó, 900 mais 50, 950, mais 50, completa 1.000, tá bom? E a frase, ó, qual que era a frase? Ao final do segundo dia, ela havia feito 300 origamis. Se ela tinha feito 300, quanto que falta para chegar no 1.000? Vamos contar de 100 em 100. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
900, 1000, ó. Quanto falta? 7 grupinhos de 100. Então, 700, né? Então, a frase, ó, completaria com... Faltam 700 dobraduras. Esse é o segundo dia, ó. Segundo dia. Assim que nós completaríamos a nossa reta numérica com o segundo dia. Vamos corrigir o terceiro dia, então, ó. Aqui na reta numérica, 550 mais 50, ó, fica 600. 600 mais 100, 700. 700 mais 100, 800. 800 mais 200, completaria o 1000, certo? Aí, ó, a perguntinha lá do terceiro dia. No terceiro dia, faltavam quantas dobraduras para ela? Então, ó, ela tinha 550. Quanto que faltava para ela poder fazer? 450 dobraduras. Então, o 450 completaria a frase. Faltava 450 dobraduras para ela poder completar os 1000. Agora, ó, vamos corrigir o quarto dia, tá bom? Vamos lá então, ó. Tinha 750, que ela começou. Mais 50, deu 800. 800 mais 50, deu 850. 850 mais 50, deu 900. 900 mais 100, daria o 1000 que ela quer, certo? A perguntinha de baixo para a gente poder completar. Faltavam quantas dobraduras no quarto dia? Então, ó, se começou com 750 mais 50, 800. E quanto faltava então, ó? 100, 200, 250 dobraduras para ela poder completar as 1000 unidades. Vamos marcar aqui, ó. Certinho? Vamos corrigir o quinto dia, então? Vamos lá? Ó, ela começou com 875. Mais 5 fica 880. 880 mais 20 fica 900. 900 mais 50, 950. 950 mais 50 completa as 1000 dobraduras do dia, né? Olha, vamos completar a frase. Ao final do quinto dia, tinha 875 dobraduras. Faltavam quantas dobraduras ainda? Ó, tinha isso aqui, faltava 50 mais 50, 100. 100 mais 20, 120. 120 mais 5, 125. Era a quantidade de dobraduras que faltavam no quinto dia. Agora, para a gente encerrar a nossa correção, né? Até o quinto dia, na bolinha, até o quinto dia, ela havia terminado, né? Não, pois faltava 125, né? Foi isso que nós vimos no quinto dia, não é? Que ainda ficou faltando 125. Então, ela havia terminado? Não, pois ainda faltava 125 dobraduras, né? Quem quiser completar, né? Dobraduras. Ainda ficou faltando 125. Aí a letrinha B estava perguntando assim: você acha que no final do sexto dia ela conseguirá terminar? Dá pra gente ter certeza disso? Não dá pra gente ter certeza absoluta de que no sexto dia ela conseguirá terminar. Mas ela vem, né, fazendo e aumentando a quantidade por dia. Então, eu acredito que ela consiga. E ela está empenhada também, isso também faz a diferença, né? Então, não tinha uma resposta exata, fechada e correta. Cada um poderia pôr aquilo que imaginou, né? Vocês acham que ela conseguiria terminar no sexto dia? Cada um pode pôr a sua respostinha, tá bom? Eu vou deixar lá no portal para vocês também, na nossa aula de hoje, um link de um jogo, tá bom? Aí vocês entrem lá para poder jogar também e se divertir. Ó, outra coisa, precisou de mim, já sabe, só me chamar lá no Positivo On, tá certo? Beijoca!
Até mais!